Olá, boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais, pela internet. Nosso abraço, nosso boa noite a todos. Hoje, dia 12, uma data muito especial, seguindo aí o mês de Kardec, né? Hoje nós vamos falar sobre o humanista, Kardec humanista, né? Mas antes que nós possamos começar essa noite de estudo, ministrado pelo nosso companheiro Rafael Câmara, hoje nós vamos iniciar tendo uma página edificante do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. E uma página selecionada, a página escolhida, é a página de número 15, e o número do conto é o número 13, que diz assim: afaste o egoísmo. Todo egoísmo tem mau caráter, em maior ou menor grau. O egoísmo atrapalha porque espera recompensa, pagamento, favor, num sistema de toma lá, da cá. E nisso obriga a rebaixar e a responder uma cara feia com outra cara feia. Dê-se aos outros e eles se darão também a você, ajudando a progredir, a vencer obstáculos, a ser mais como pessoa, como irmão e amigo, diante do maltrato. Reflita, perdoe e compreenda com alta conduta de espírito. Dois egoístas nunca se dão bem, porque cada um acha que a razão é só a dele. Enfim, ao término dessa leitura, dessa página, a nossa abertura do nosso estudo da noite de hoje, vamos então agradecer a Jesus por esse momento, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso companheiro, e pedir para que ele esteja conosco nesse momento tão sublime de inicialização, de início de uma reunião doutrinária aqui na nossa casa, Ordem Espírita de Sicília. Sendo assim, a gente agradece também os espíritos trabalhadores do bem, a nossa mentora Cecília, e a Deus, nosso Pai, por nos conceder mais esse momento de estudo aqui na casa de Cecília. Que assim seja. Bom, irmão, então, nesse momento, eu vou chamar o Rafael, passar para ele a palavra, que nós vamos refletir sobre o compromisso de Kardec com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade e justiça social, presente em suas obras, codificadas em suas ações práticas. Então, eu passo a palavra aqui ao Rafael, ele dá sequência aí. Boa noite, queridos e queridas irmãos e irmãs. Agradecemos aos nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Embora a gente não esteja estreitando laços de maneira física, mas a gente estende esse abraço fraterno, né, pelas boas vibrações que a gente emana. É muito interessante a gente pensar sobre a figura de Allan Kardec, ou melhor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nos dias atuais. Há algumas falas, um tanto quanto complicadas, envolvendo Allan Kardec. Alguns pensam na figura desse trabalhador que a gente utiliza muito a palavra codificador, né, que codificou, ou seja, traduziu, passou para uma linguagem mais simples, bem organizada, o pensamento dos espíritos, as ideias apresentadas pelos espíritos. Há muitas pessoas que dizem que Kardec está ultrapassado, que o pensamento de Kardec, na verdade, deveria ser abandonado e que a doutrina espírita deveria seguir a partir de outras diretrizes, a partir de outras ideias. Outros dizem que Allan Kardec é extremamente atemporal. Longe de pensar e refletir sobre as ideias apresentadas por Kardec, afinal, apesar de a gente dizer que ele é codificador da doutrina, ele foi participante ativo na construção de inúmeros textos que compõem
a nossa doutrina, alguns dizem que tudo que é falado sobre Kardec, tudo aquilo que Kardec apresentou, a gente deve assinar embaixo com todos os pormenores. E essas falas são tanto quanto complicadas, porque ou elas descartam completamente esse companheiro ilustre, e outras tantas simplesmente consideram que Kardec deve ser endeusado, deve ser colocado sobre um patamar superior dentro do pensamento humano. E as coisas não são bem assim. Se a gente puder humanizar, refletir sobre a trajetória de Kardec, na sua biografia e na construção que ele realizou nesse trabalho de codificação da doutrina, a gente vai poder reconhecer algumas dificuldades que Kardec teve na construção dessa tarefa. A gente vai poder perceber algumas questões que envolvem a personalidade de Kardec. E a gente vai poder também notar aquilo que a gente pode considerar como pilares da doutrina espírita e que Kardec conseguiu explicar de maneira brilhante, ou pelo menos desenvolver melhor a partir do pensamento apresentado pelos espíritos. Antes da gente falar especificadamente de Kardec, a gente está chamando ele de humanista, não é? No título do nosso estudo, essa é a palavra que é utilizada. E a gente precisa primeiro explicar o que é ser um humanista. O humanismo, ele foi um movimento intelectual, cultural, filosófico e, de certa maneira, até científico também, que surgiu na Europa, lá no período do Renascimento, entre os séculos XV e XVI. Então a gente está falando bem antes do nascimento de Kardec. Esse movimento, como o próprio nome já diz, ele pensa sobre a perspectiva da humanidade como centro das atenções das sociedades. A humanidade, o ser humano, agora é o ponto fundamental do entendimento sobre a vida, do universo, de todas as coisas à nossa volta. E esse pensamento, ele foi primordial para que a gente superasse determinadas ideias que eram religiosas, mas num sentido que não era positivo, num sentido que não era benéfico para o desenvolvimento intelectual e moral da humanidade. Pensemos no que a gente encontra nos séculos anteriores. Caso um camponês do período medieval ele tivesse dificuldades com a sua plantação, ele recorreria ao quê? Ele pensaria e pesquisaria se tinha algum problema com o solo, se ele não tomou os devidos cuidados com o tipo de plantação que ele está fazendo? Não, o que ele pensaria é que provavelmente o que ocorreu foi um castigo divino. Deus, por algum motivo, resolveu castigá-lo e ele deve pensar e refletir sobre aquilo que ele fez de errado para que a situação se modifique. E aí ele precisa fazer muito jejum e muita oração para que aquele problema seja solucionado. Outra coisa que acontece é, por exemplo, em relação às doenças. Se o filho desse camponês adoecesse, ele provavelmente realizaria o mesmo procedimento, em que ele oraria e pediria a Deus a assistência ao seu filho, sem refletir que há causas daquela doença e que essas causas precisam ser combatidas. E há determinadas substâncias que a gente pode utilizar, que são encontradas na natureza, capazes de curar o seu filho. Esse desconhecimento se devia ao fato, principalmente porque a gente tinha um pensamento
a humanidade, ou melhor dizendo até, né, a humanidade europeia, tinha um pensamento que era chamado de teocêntrico. Ou seja, Deus era capaz de explicar todas as coisas. Tudo que envolvia os acontecimentos humanos era relacionado à ideia de Deus. E a gente não está dizendo que rezar, que orar, que pedir a assistência de Deus seja uma coisa errada. Mas é preciso que a gente pense que essas ideias teocêntricas, elas fazem com que a gente não avance, com que a gente não desenvolva a nossa capacidade de compreensão sobre a vida, sobre o universo. E aí chega o pensamento humanista, que vai fazer com que o homem consiga se enxergar como capaz de compreender através do estudo, da pesquisa, do desenvolvimento, ele seria capaz de compreender as causas e as consequências das coisas ao seu redor. Seja do movimento dos astros, seja sobre a organização da natureza, seja as causas e as possíveis curas para as doenças que aconteciam. Então, o humanismo ele muda completamente o foco do pensamento do Ocidente, do pensamento europeu. Ele faz com que a gente consiga enxergar que é preciso utilizar a razão, que é preciso utilizar a técnica, o pensamento científico, embora essa não fosse a palavra exatamente utilizada na época, mas o pensamento científico e racional para que a gente pudesse explicar as coisas à nossa volta. E aí, o humanismo começa a valorizar o ser humano e começa a pensar sobre quais são os direitos que os seres humanos devem possuir, quais são os valores éticos e morais que os seres humanos devem partilhar para viverem uma vida digna, uma vida harmoniosa. E olha só, a educação, obviamente, ela é vista como uma atividade que é capaz de emancipar o ser humano. Ao invés de ficar preso profundamente a ideias que eram completamente equivocadas, o ser humano era enxergado com um potencial incrível de aprendizado. E ele poderia, através da educação, utilizar esse potencial para fazer descobertas científicas. Isso, obviamente, causou um problema para o homem europeu. Porque se, primeiramente, ele se enxergava como simples criatura ao qual era imposta a mão de Deus sobre ela, o destino de todas as coisas já estava escrito, então ela nada mais era do que uma marionete das circunstâncias. Com o humanismo, o ser humano se coloca no centro das atenções e ele é capaz de perceber por si mesmo o que está acontecendo à sua volta. Isso fez com que o homem medieval tivesse um problema. Porque se, por um lado, ele pensasse apenas no aspecto religioso, ele tentaria viver uma vida longe de todas as questões materiais para que ele alcançasse as excelsitudes do paraíso quando morresse. Por outro, se ele pensasse sobre a perspectiva da investigação e do entendimento sobre a vida material, ele poderia viver uma vida mais esclarecida, mais digna. No entanto, isso poderia fazer com que ele se afastasse da religião vigente da época e fosse visto como alguém negativo, como alguém que seria excluído da sociedade e que, provavelmente, se existisse um paraíso, ele com certeza não estaria lá. Então, olha a problemática sendo colocada. A gente lembra, por exemplo, do nosso companheiro Galileu Galilei,
que formou, né, uma explicação sobre como funcionava o nosso sistema solar. Porque antes, e inclusive isso era corroborado por uma interpretação do Antigo Testamento, antes se via a ideia de que a Terra era o centro do universo. Então, todos os outros astros giravam em torno do planeta Terra. Galileu foi responsável, um dos responsáveis, vejam bem, através do pensamento racional, através das suas pesquisas, através desse pensamento humanista. Ele foi capaz de apresentar a ideia de que, na verdade, a Terra não é o centro do universo. E que, na verdade, a Terra faz parte de um sistema em que o Sol é a maior força gravitacional. E a Terra, na verdade, gira em torno dele. O que aconteceu com Galileu foi chamado pela Inquisição da Igreja Católica, acusado de heresia. E obrigaram Galileu a dizer que tudo aquilo que ele havia apresentado era mentira. Se ele dissesse que era verdade, ele seria condenado e ficaria entregue à prisão ou à morte. Se ele dissesse que aquilo era mentira, ele seria libertado. Galileu escolheu preservar a sua própria vida. Mas dizem que quando ele disse que a Terra não girava em torno do Sol, ele, antes de sair, depois que a sentença foi dada pela sua libertação, ele disse o seguinte: mas que gira, gira. Ou, em tradução melhor, né? Mas ela de fato se move. Ou seja, querendo dizer que ela realmente gira em torno do Sol. A gente percebe, então, que o pensamento humanista, ele na verdade é um tipo de pensamento que, embora esse movimento artístico, filosófico, cultural, ele tenha sido ultrapassado de certa maneira, o pensamento humanista é um pensamento ideológico que segue firme na trajetória da humanidade. E aí, se a gente está falando do século XV, XIV, XVI, por aí, a gente vai dar um pulo para o século XIX, que é o século em que Kardec se encontra. Esse pensamento humanista, ele está arraigado na formação de Kardec. Olha só que interessante. Kardec fez parte de vamos dizer assim, de uma formação com um pedagogo muito conhecido chamado Pestalozzi. Vocês provavelmente já ouviram falar disso, mas Pestalozzi também era um adepto desse pensamento humanista. E ele acreditava profundamente que as crianças seriam capazes, dando a elas liberdade, autonomia, afeto, elas seriam capazes de fazer descobertas incríveis. Descobertas essas que fariam com que elas compreendessem de maneira muito mais significativa o aprendizado que elas precisavam. E é óbvio que Kardec é contaminado por essas ideias extremamente positivas. E a gente chega à ideia da doutrina espírita, a construção do pensamento doutrinário, e a gente vai percebendo que Kardec utilizou esse humanismo não só nos seus discursos, nos seus comentários, dentro das obras espíritas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno. Mas ele participou, ele colocou esse pensamento dentro da sua própria vida. A gente costuma dizer que Kardec era cientista, era filósofo, era alguém com conhecimento extraordinário. De fato, Kardec tinha um engajamento científico. Ele tinha essa ideia da pesquisa racional para poder construir o seu pensamento. No entanto,
Kardec estava muito mais ligado à pedagogia do que necessariamente à ciência. Na época de Kardec, não havia essa separação. As coisas não eram exatamente separadas. Então não havia o físico, o matemático, o químico. Kardec, de certa maneira, bebeu de diversas fontes de conhecimento, mas ele era um pedagogo de mão cheia. Se a gente observar as obras que foram publicadas por Kardec, a gente vai perceber que ele tem tratados de matemática, de ensino de língua e de como as mães poderiam aplicar metodologias para que o ensino fosse mais facilitado para os seus filhos. É por isso que a gente consegue, de maneira tão fluida, fazer leitura das obras da codificação. Porque Kardec conseguiu organizar esses livros, essas obras, de maneira pedagógica. Falar que Kardec é um humanista é se apegar não só à ideia da razão como parte do princípio de entendimento das coisas que a humanidade pode fazer. É também pensar em tudo aquilo que a gente compreende enquanto humanidade que deve ser partilhado. Afinal, se todos os seres humanos têm uma capacidade de razão, de raciocínio, de intelectualidade, de consciência, todos os seres humanos precisam ser valorizados e precisam ser destacados. Todos os seres humanos têm que receber os mesmos direitos, os mesmos princípios, os mesmos valores éticos e morais para que a humanidade consiga avançar em conjunto. Essa é a ideia do pensamento humanista. Longe de separar o homem de Deus, até porque muitos humanistas eram religiosos, embora outros não exatamente, mas a maioria dos humanistas era religiosa também. Então, longe de separar o homem de Deus, na verdade era a ideia de que se a divindade dotou o ser humano de consciência e de capacidade de aprendizado, isso significaria que o ser humano seria capaz de desbravar os horizontes do universo. Seria capaz de compreender tudo o que ocorre na natureza. E isso o faria ficar mais ligado a Deus e também o faria compreender que um outro ser humano precisa também receber tudo aquilo que é necessário para que ele consiga compreender as coisas à sua volta. A gente está falando aqui do que é chamado popularmente de justiça social. Ser um humanista é pensar que todas as pessoas merecem receber alimentação adequada. Que todas as pessoas merecem receber uma moradia digna. Que todas as pessoas têm o direito a receber afeto. Que todas as pessoas têm que receber uma educação de qualidade. Que todas as pessoas têm o direito de ter a sua vida preservada e de ter acesso à saúde de qualidade. E aí, quando a gente observa a construção da doutrina espírita, a gente vai entender que Kardec usou esse pensamento racional, mas também inseriu a justiça social dentro da doutrina espírita. Não que ela não fizesse parte, mas ele conseguiu encontrar dentro do pensamento apresentado pelos espíritos as suas ideias humanistas. E ele fez essa ligação estreita. A gente não está aqui passando pano para Allan Kardec, dizendo que ele não cometeu determinados atos falhos ao longo da sua trajetória. Mas a gente está chamando atenção pelos aspectos positivos e que podem ser preservados. E a gente pode debater e dialogar e perceber o quão positivos eles são para que a gente consiga manter, para que a gente consiga reverberar essas ideias. Então, olha só. Observar a trajetória de Kardec e considerar-se espírita
é, na verdade, bater sempre nessa tecla sobre os valores. Olha só. Os elementos fundantes da doutrina espírita, eles permanecem válidos e atuais, em termos teóricos. Por quê? Porque em termos práticos, a gente consegue perceber que a fala dos espíritos e os comentários de Kardec muitas vezes não são suficientes para que determinados espíritas defendam as ideias de justiça social. Então, é preciso que a gente resgate essas ideias, resgate esses valores, para que a gente recomende Kardec sobre esse aspecto positivo. Olha só que interessante. Ao humanizar Kardec, a gente vai poder beber dessa fonte maravilhosa. E a gente vai poder perceber onde os comentários de Kardec se situam no tempo. A gente vai poder perceber que, embora Kardec seja um homem do século XIX, algumas das ideias que ele apresentou dentro da doutrina espírita reverberam até hoje. E a gente vai poder também, ao perceber que determinadas ideias apresentadas já não são consideradas hoje, seja pelo aspecto filosófico, seja pelas ciências sociais, seja pela ciência, de uma forma geral, a gente vai poder entender que Kardec só está sendo contextualizado. Vamos levar em consideração, por exemplo, o que a gente encontra no Livro dos Espíritos, dizendo sobre geração espontânea. Ou seja, a ideia de que seres vivos consigam nascer e se desenvolver do nada. Esse era um pensamento discutido nos séculos 18 e 19. Então, nada mais natural que Kardec coloque essas ideias ali. Mas esse pensamento científico, se ele é falado hoje, qualquer biólogo, pesquisador, ou qualquer pessoa que tenha passado pelo ensino fundamental e médio, vai achar um tanto quanto estranho quando fizer essa leitura. E aí, por isso que a gente não pode dizer que Kardec está ultrapassado. Mas determinadas coisas que a gente encontra precisam ser contextualizadas com o pensamento do século XXI, com o que a ciência apresenta hoje como verdade. Utilizando o quê? Exatamente o pensamento racional e humanista que Kardec utilizou na sua época. Só que Kardec tinha, naquele período, ferramentas limitadas. Hoje nós temos ferramentas mais aperfeiçoadas para compreender as coisas que acontecem à nossa volta. Então, quando a gente fala de humanismo sobre a perspectiva espírita, a gente precisa resgatar algumas falas muito importantes de Kardec. Por exemplo, um trecho que a gente encontra no livro Obras Póstumas, que é o capítulo sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Kardec coloca o seguinte: que essas três palavras são por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade, se os princípios que representam pudessem receber a sua inteira aplicação. Vejamos os obstáculos que no estado atual da sociedade podem a isso se opor e, ao lado do mal, procurem o remédio. Ao tecer comentários sobre essas três palavrinhas, Kardec coloca que todos os seres humanos precisam ser livres. Esse ideal de liberdade, ele era maravilhoso de ser colocado em um período em que a escravidão ainda existia, em que a escravidão ainda era uma metodologia utilizada para poder enriquecer, aonde hierarquizam-se seres humanos considerando aqueles que são iluminados e os outros que deveriam ser abandonados, afinal, não eram nem vistos como humanos. E isso era um absurdo.
esse ideal de liberdade irrestrita para o ser humano, em que ele vai, obviamente, colher as consequências do uso dessa liberdade, é um princípio fundamental. Óbvio que a gente vai encontrá-lo justamente lá no período da Revolução Francesa, mas é uma liberdade que Kardec consegue colocar como também uma das leis divinas e explicá-la de maneira filosófica e muito interessante. Ao pensar sobre os ideais de igualdade, Kardec consegue nos colocar como indivíduos que precisam enxergar uns aos outros longe dessas hierarquizações que existem nos contextos sociais. Ele consegue fazer com que a gente perceba que entre homem e mulher, entre pessoas negras, brancas, pardas, indígenas ou asiáticas, não há diferenças. Entre pessoas com deficiência física ou mental e pessoas consideradas não deficientes, não deve haver hierarquização. Que todos são iguais perante Deus e que é preciso que a gente busque essa igualdade em todos os momentos. Kardec coloca como princípio fundamental a fraternidade. A ideia de que nós precisamos amar uns aos outros enquanto seres inteligentes da criação. Que nós precisamos sempre ser fraternos com o nosso próximo. E que, obviamente, o orgulho e o egoísmo, que são considerados chagas da humanidade, eles devem ser abandonados completamente. O materialismo, que faz com que a gente abandone a visão sobre o outro e a gente acaba cegado por essa utilização da matéria de maneira libertina, de maneira completamente errada, causam todas as misérias sociais que a gente consegue perceber. E aí, a gente consegue pescar algumas palavras encontradas no Livro dos Espíritos, por exemplo. Olha que interessante. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E aí a espiritualidade responde: não, é obra do homem e não de Deus. É importante a gente também citar uma coisa muito interessante envolvendo a construção do Livro dos Espíritos. Cada um dos comentários, cada uma das respostas às perguntas, na verdade, é um conjunto de textos, de psicografias, que Kardec pegou, analisou, percebeu respostas parecidas e, para juntar essas respostas, ele mesmo acabou construindo as ideias que conseguissem unir essas respostas que não eram diferentes, não é? Apenas utilizavam palavras diferentes. Então, muitas vezes, as respostas das perguntas do Livro dos Espíritos, elas não vão estar assinadas por espírito nenhum, porque foi um compilado de ideias que Kardec fez. Por quê? A importância que Kardec dá não é ao espírito que assina, mas sim à ideia principal que é apresentada. Então, olha só, Kardec pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? E aí a construção da resposta: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue de mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social.
Outro ponto interessante que a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos e que corrobora com essas ideias humanistas é justamente quando Kardec coloca que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais o homem se deixa dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver. Aí é que vem a pergunta, né? Entre os que não têm essa problemática, que não põem o trabalho de lado, há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades. Ou seja, tem gente que por algum motivo não consegue trabalhar para conseguir o próprio sustento. E, aliás, o trabalho também é visto sob a perspectiva humanista como um direito fundamental. Todos precisam ter direito a trabalho digno. E aí, o que a espiritualidade responde? Ora, se essas pessoas não conseguem prover as suas necessidades, há um problema aí, não é? Aí a espiritualidade diz: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E aí um comentário de Kardec. Uma organização social criteriosa e previdente, ou seja, se o pensamento humanista for levado em consideração pelas organizações sociais, ao homem, só culpa sua pode faltar o necessário. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele próprio, o ser humano, também será melhor. É maravilhoso a gente pensar que Kardec tinha uma visão do progresso social. Uma visão de que a humanidade, se ela agisse em conjunto na busca por se melhorar, essa humanidade conseguiria alcançar um patamar elevadíssimo de liberdade, de igualdade e de fraternidade. E que, obviamente, somente enxergando uns aos outros como os seres humanos que somos, como parte da mesma família, isso seria possível. É por isso que a gente vai encontrar muitas ideias interessantes dentro do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo também. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, a gente tem estudos sobre isso, do capítulo 17, Sede Perfeitos, e aí o item 3, o homem de bem. Se a gente já parou para analisar o homem de bem, os critérios que são apresentados ali, eles são critérios colocados, obviamente, com a orientação da espiritualidade amiga, mas aquele texto é de Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça na sua maior pureza. É aquele que procura pedir perdão sobre as faltas que cometeu. É aquele que perdoa as faltas alheias. É aquele que dá assistência ao outro sem procurar algo em troca. Estão colocados não só os pensamentos cristãos, não são só colocados aí os ideais de Jesus, mas também o pensamento humanista de Kardec. É muito importante a gente refletir sobre essa ideia para que a gente consiga elevar e apresentar para as pessoas que ainda não enxergaram essa perspectiva sobre o nosso codificador. Olha só que interessante. O espiritismo humanista, como doutrina filosófico-científica com consequências morais, ele concebe então uma ética espírita que é baseada nesses valores. Valores de solidariedade, de fraternidade, de justiça social. Aos espíritas dos nossos dias, ou seja, a gente que está aqui, compete
a atribuir um novo patamar nas relações humanas, capazes de fazer com que a gente conviva de maneira harmoniosa. É por isso que muitas vezes, quando a gente chega, por exemplo, no hospital, passando por uma situação muito problemática, mas a gente está, e aí eu coloco a gente, talvez para não dizer como eu reagiria nessa situação, né? Para não me colocar em uma situação complicada. Mas muitos companheiros espíritas, ao se encontrarem em uma situação de dificuldade, como por exemplo, estarem no hospital com algum parente em uma situação difícil, né, com uma doença muito difícil, ou vítima de algum acidente, ele consegue manter a serenidade e o coração tranquilo. Justamente porque ele sabe que o desespero, os xingamentos, as discussões dentro do hospital, na verdade não vão apenas desestabilizar a ele, mas as outras pessoas à volta que precisam de amparo, que precisam de assistência, aos funcionários do hospital que precisam trabalhar de maneira tranquila. Então, em respeito a todos os demais, aquele que age como verdadeiro espírita, que age como um homem de bem, vai evitar determinadas situações complicadas. Em uma briga, em uma discussão acalorada, ele vai ser capaz, e aí eu já consigo me afastar um pouquinho, né? Infelizmente, mas ele vai ser capaz de se silenciar, de esperar o momento oportuno para colocar a palavra mais adequada. Ele vai ser capaz de estender a mão aos seus irmãos em sofrimento. Por exemplo, aos companheiros que estão em situação de rua, oferecendo alimento, oferecendo abrigo, oferecendo agasalho, mas não apenas isso. Ele vai ser capaz de refletir sobre as causas daquela situação. Porque se numa sociedade justa, numa sociedade pautada pelas leis de Jesus, se ninguém deve morrer de fome, e ele compreende que a causa da desigualdade é a humanidade, ele vai agir para que as coisas se modifiquem. Para que nenhuma pessoa mais precise passar por essa situação de se encontrar na rua e de depender dos outros significativamente para não morrer de fome. Aliás, isso também é algo muito interessante que entra em consonância o pensamento doutrinário espírita e o humanismo. Se os problemas sociais existem, eles são causados pelo ser humano. Os problemas sociais são responsabilidade total e completa nossa. Então, quem vai resolver esses problemas sociais? Nós. A gente pode pedir a assistência de Deus para que nos dê força, nos dê resignação, nos dê esperança e fé, nos ajude nisso? Sim, obviamente. Mas a gente não pode pedir que Deus resolva uma problemática que é nossa. Kardec acaba bebendo da fonte de outro pedagogo, de outro filósofo conhecido, que é Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então, ao ser corrompido, esse homem se perde. É necessário que a gente estabeleça diretrizes para que não haja essa corrupção da humanidade. Isso, é claro, falando de uma maneira bem grosseira, sobre um pensamento filosófico extenso, mas é interessante a gente refletir sobre isso. Então, o pensamento de Kardec, o humanismo colocado por Kardec dentro da doutrina espírita, faz com que a gente se perceba como atores dentro da obra da criação. Como os construtores, os pedreiros, aqueles que vão colocar a mão na massa. Somos nós que vamos resolver essas problemáticas.
Somos nós que as causamos. É curioso, e aliás, é muito importante a gente perceber que a temática do racismo ela está em voga, né? Ela está sendo muito discutida na nossa sociedade. E aí, geralmente, quem consegue falar de maneira profunda sobre o racismo são aqueles que, na verdade, são vítimas. São as pessoas negras que sofrem diariamente com essas situações e conseguem demonstrar para nós, embora eu, por exemplo, como homem branco, nunca vou conseguir exatamente sentir o que uma pessoa negra sente quando passa por uma situação de racismo, embora eu consiga me colocar no lugar dela para sentir empatia, essa pessoa ela é uma vítima. E ela pode e deve lutar para que o racismo acabe. Mas quem causou o problema do racismo? Pessoas brancas. Foram as pessoas brancas, e são elas que se alimentam dessa estrutura social, dessa estrutura problemática que existe. Somos nós os beneficiados. E aí, quem é que vai resolver esse problema? A gente. Nós temos que abdicar desses privilégios. É esse o pensamento humanista. É essa a ideia da gente retirar as fronteiras que nos separam enquanto humanidade. Então, a essência da proposta da doutrina espírita, ela está arraigada aí. No humanismo, nos ideais de liberdade, de igualdade e fraternidade. Para que o destino da humanidade, sob a perspectiva física, material, ele seja um destino muito mais benéfico, muito mais harmonioso, para que a gente construa um futuro melhor. E no sentido espiritual do termo também. Para que nós, enquanto humanidade, a gente se encontre em uma situação melhor no mundo espiritual. Para que a gente se enxergue e se abrace do outro lado da vida. Para que a gente caminhe junto e vá construindo uma trajetória ao infinito. Afinal, se nós somos espíritos, a nossa vida é eterna. Então é preciso que a gente se engaje, é preciso que a gente se solidarize, é preciso que a gente se mova. A Revolução Espírita, ela é uma revolução que não envolve pegar em armas, não envolve fazer um processo absurdo de rompimento das estruturas sociais na base da violência. Mas ela envolve cotidianamente a construção de alguém melhor, de alguém que é mais humano, de alguém que vai enxergar o outro como igual. Então a gente precisa revisar os princípios que nos movem e entender aqueles que a gente pode manter e aqueles que a gente precisa abandonar. Por isso, quando a gente fala de Kardec, quando a gente ressalta a figura extraordinária de Kardec, a gente não está querendo colocá-lo em um patamar magnífico. Afinal, Kardec era humano. E nós, seres humanos, muitas vezes cometemos equívocos. Mas a beleza está aí. Ninguém fala, por exemplo, que Platão, o grande filósofo da antiguidade clássica, ele está ultrapassado. Porque as ideias de Newton podem ser abandonadas. Todo cientista, todo pesquisador, todo filósofo entende que essas figuras foram importantíssimas e colocaram bases para que eles alcançassem patamares superiores de compreensão das coisas à sua volta. O mesmo acontece com Kardec. Kardec continua sendo a base da doutrina espírita. Continua sendo a base
do nosso estudo, do nosso aprendizado, do nosso aprofundamento sobre quem nós somos. A organização que Kardec fez das obras básicas da codificação é uma organização que precisa ser elogiada. E aí a gente vai poder apreciar esse Kardec ser humano, maravilhoso em determinadas coisas, e a gente precisa refletir sobre aquelas coisas que a gente pode agora deixar de lado, porque somos alimentados pela ciência, somos alimentados pelo pensamento racional, somos alimentados pelas descobertas da antropologia e da sociologia. E aí a gente vai poder realmente ter essa base humanista como pilar fundamental da nossa vida. Porque o humanismo também é isso. Também é utilizar a razão, o raciocínio lógico, para a gente compreender as coisas à nossa volta e abandonar aquilo que não nos serve mais. Vejam bem, quando eu falo abandonar aquilo que não nos serve mais, é, por exemplo, um comentário de Kardec sobre a gênese dos seres humanos, aliás, dos seres vivos, em que sugere-se a ideia de que os seres surgem do nada. Ou, por exemplo, quando a gente abre a Gênese e encontra as ideias de astronomia que já são muito ultrapassadas. Essas coisas podem ser abandonadas. Mas o pilar fundamental da doutrina ainda está aqui. O pilar fundamental humanista está aqui. Aquilo que a gente pode considerar como base moral e ética ainda está presente. E a gente precisa ressaltar esse Kardec humanista que defendeu. Ele não só escreveu sobre, ele agiu ativamente para que as pessoas fossem respeitadas e vistas como seres humanos, como iguais, merecedoras de tudo aquilo que faz parte do patrimônio da humanidade. Basta lembrar dos comentários que a gente encontra na Revista Espírita sobre as mulheres, em que Kardec coloca que mulheres e homens, embora tenham diferenças físicas, eles são iguais, porque são espíritos encarnando em diferentes corpos. A pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: a gente já tem essas bases, a gente já tem a justiça social sendo colocada pelos preceitos espíritas, pelo pensamento de Kardec. Mas será que a gente está motivado, desejoso de implantar essa justiça na Terra? O que está faltando para a gente, na prática, para que a gente faça isso? É algo que a gente precisa se perguntar. Porque a gente precisa se mobilizar. O mundo é nosso campo de cultivo. O que a gente está cultivando para as gerações futuras e para nós mesmos, quando voltarmos? Espero que a gente saia daqui reflexivo, pensativo, e que a gente, no nosso cotidiano, a gente vá pensando naquilo que a gente pode mudar. E que a gente sempre use, dentro da doutrina espírita, esse pensamento racional. Quando surgir alguma obra considerada espírita, que a gente a avalie racionalmente. Quando surgir algum pensamento científico, que a gente perceba se ele entra em sintonia com o que a gente encontra na doutrina espírita ou não. E que a gente também busque preservar esses pilares fundamentais da humanidade. Preservar e defender. Para que a gente seja sempre visto, colocado e respeitado como igual. Jones está aqui lembrando para nós
a fala de que Kardec disse, não é? Que se a ciência entrasse em contradição com o espiritismo, que a gente ficasse com a ciência. Essa é a ideia. Essa é a ideia que a gente precisa seguir. E, de certa maneira, isso já está acontecendo. Em alguns pontos, a gente precisa reconhecer que Kardec era um homem de seu tempo. E hoje, a gente é capaz de revisar determinadas ideias. E outras, a gente consegue preservar e guardar no nosso coração. Que a gente faça isso. Obrigado, gente. Bom, irmãos, nós só temos que agradecer ao nosso companheiro Rafael Câmara pela belíssima exposição do tema de hoje, falando sobre Kardec. No sábado passado, o estudo aqui foi Kardec, o educador, né? E hoje, Kardec, o humanista. Isso seguindo o mês de Kardec, até o final do mês, teremos ainda, em todo o movimento espírita, sempre algo nesse mês falando sobre Kardec. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa reunião doutrinária da noite de hoje, mas antes que nós chegamos ao fim, nós temos que passar os nossos recados, os recados tradicionais da casa, né? Que é sobre a doação de sangue, ouvir a Rádio Rio de Janeiro, a AM 1400, ou pelas redes sociais, ou pelo aplicativo, né? Pela internet, ou pelas formas que se encontram aí de acessar a Rádio Rio de Janeiro. Também prece pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pelo nosso Rio de Janeiro, e por nós, pela nossa casa, a nossa residência. A prece é algo importante. O maior poder que o Criador concedeu à criatura é o poder da prece. Então, vamos sempre orar para os amigos, para todos nós. Tá bom? E tem também um outro recadinho, que também é muito importante para nós. No próximo sábado, dia 19/10, teremos aqui a nossa noite especial. E essa noite especial é um evento que ocorre na nossa casa sempre em uma data especial, ocorre sempre após ao término da reunião pública. Nós teremos, então, uma noite de lanche com frango empanado e guaraná. Tá bom? Aquele espetinho de frango empanado. Tá bom? A gente convida todos aí para participar da nossa casa. Bom, gente, então, vamos então encerrar a nossa noite de estudo, agradecendo a presença de todos aqui presentes, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Vamos então fechar os nossos olhos, manter os nossos pensamentos voltados à espiritualidade, voltados a Jesus, a Deus, nosso Pai, por ter nos concedido, ter permitido para todos nós, tanto aqui presentes como aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, ter nos permitido essa noite de estudo, ter compreendido e entendido um pouco mais da história de Kardec, o humanista. Sendo assim, a gente tem só que agradecer, pedimos a Jesus, nosso grande amigo, companheiro de todas as horas, para que continue nos abençoando e nos dando esse privilégio de sermos aqui participantes da Casa Espírita, estudantes do movimento espírita. Obrigado, Jesus. Obrigado a Cecília Mentora e a Deus, nosso Pai, por conceder esse momento tão sublime em nossa vida. Que assim seja. Então, ao término do estudo, a gente agradece a todos. Tenham aí, então, uma boa noite.